Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vindo se você é novo aqui e bem-vindo de volta se você já é inscrito. Nesse vídeo de hoje eu tô fazendo uma arrumação que eu faço praticamente todos os dias aqui em casa, que é essa arrumaçãozinha geral de todos os cômodos. Mas hoje eu comecei um pouco tarde, eu gosto de fazer essa arrumação logo de manhã, um pouco mais cedo, logo quando eu chego da academia, mas hoje não deu tempo, eu tive que me ocupar de manhã, fui pra academia primeiro, que é a minha prioridade. Assim que eu levo as crianças na escola, eu nem volto pra casa, eu vou direto pra academia, pra não ficar desanimada, né, pra não voltar pra casa e ver um monte de coisa pra fazer e não querer ir pra academia. Mas apesar de ter começado tarde, eu achei que a minha tarde foi bem produtiva, eu comecei essa limpeza depois do almoço, então eu achei que foi bem produtiva. Eu arrumei meu quarto, agora eu tô lavando umas roupas. Eu lavo roupa praticamente todos os dias e dobro, já tem roupa na secadora para dobrar, vou levar lá para cima para daqui a pouco dobrar. Essa vai ser a última coisa que eu vou fazer antes de buscar as crianças na escola. Primeiro eu vou arrumar a cozinha também, porque os pratos precisam ser guardados, porque eu quero fazer o jantar logo depois que eu chegar em casa da escola. Eu começo a fazer o jantar. E o jantar de hoje vai ser um pouquinho demorado porque eu quero fazer uma torta de frango estilo americano, que se chama Chicken Pot Pie. Eu já fiz aqui no canal algumas vezes, não sei se vocês se lembram, mas eu vou dar hoje toda a receita dessa Chicken Pot Pie. Talvez seja um pouquinho estranho para quem nunca fez, porque é praticamente uma sopa de frango com verduras em uma massa de torta. Então não é como a torta de frango do Brasil, que é puro frango, aquele recheio de frango, né? Vocês vão ver como é que vai ficar. Mas como eu não consigo cozinhar com a cozinha suja, tenho que limpar para depois sujar, como sempre. Eu já falei aqui várias vezes para vocês que é assim que é a minha rotina, né? Eu limpo a casa toda para depois sujar. Mas não tem problema, é melhor do que fazer tudo no caos e na bagunça. Então eu tô arrumando aqui agora a mesa, tirando... Eu gosto de limpar todas as superfícies com multisuperfície. Eu limpo com um borrifador e um paninho. Passo na mesa, passo nos balcões, deixo tudo pronto para o uso. Eu já guardei os pratos que estavam limpos na lava-louça e agora eu vou colocar na lava-louça os pratos do café da manhã que a gente sujou hoje de manhã e vou lavar algumas coisinhas na mão, lavar, guardar, secar, já deixar tudo pronto, o balcão limpo para mais tarde. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond. Eu queria também falar com vocês um pouquinho sobre esse furacão que teve aqui nos Estados Unidos. Eu sei que esse vídeo é para ser um vídeo motivador, um vídeo alegre, né? Como todos os meus vídeos, eu quero que seja, mas eu não posso deixar de mencionar o furacão que atingiu a costa leste e sul dos Estados Unidos. Vários estados foram atingidos, inclusive a Virgínia também. Flórida, Geórgia, as Carolinas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Tennessee, vários estados atingidos por esse furacão. Eu não fui afetada diretamente, apesar de que aqui tem chovido sem parar. Estamos tendo chuva há uma semana já, sem parar, acho que mais de uma semana. Mas nada comparado com o que o pessoal que foi diretamente atingido está passando. Foi uma enchente muito grande, teve muito deslizamento de terra também, várias casas, já tem mais de 100 mortos. Então, é uma situação assim, muito triste, porque muita gente não estava esperando passar por isso e pegou algumas pessoas de surpresa, principalmente quem mora no interior, né, quem mora assim, na área de montanhas, não esperava ser atingido tão diretamente. E essa situação me lembrou muito a situação do Rio Grande do Sul, no Brasil, que foi há muito pouco tempo atrás que aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, mantenham em suas mentes essas pessoas que estão passando por essa tragédia. Vamos manter a mente neles e as orações neles, porque são milhões de pessoas sem luz, muitas pessoas atingidas e muitas mortes também. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Antes de ir buscar as crianças na escola, eu vou dobrar essas roupas que eu acabei de tirar da secadora. E depois que eu chegar, nós vamos preparar juntos esse jantar, que é a nossa torta de frango americana, Chicken Pot Pie.
I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. Então, para começar a fazer a torta, eu vou primeiro preparar os ingredientes. Eu vou usar cebola, cenoura e batatinha na minha torta. As pessoas usam coisas diferentes. Tem gente que coloca ervilha, tem gente que coloca milho. O que você tiver na geladeira e quiser usar, na verdade, funciona, porque não importa, vai mesmo de gosto. Eu vou colocar essas 3 verduras assim mais básicas, porque é o que a gente mais gosta e é o que eu tenho hoje na geladeira. Então, eu vou picar tudo mais ou menos do mesmo tamanho, porque mais tarde eu vou refogar essas 3 verdurinhas todas juntas na manteiga. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. Nessa receita eu vou usar também peito de frango cozido. Esse peito de frango eu tinha assado outro dia e vou usar ele, mas pode ser também de frango de galeto ou frango assado que sobra na sua casa. Qualquer frango cozido serve para essa receita. E eu vou tentar picar o frango tão pequeno quanto as verduras para ficar tudo de um tamanho uniforme. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that Eu agora vou refogar as verduras na manteiga. Eu usei uma quantidade boa de manteiga, mais ou menos 80 gramas. E eu tô falando da quantidade da manteiga porque eu vou colocar depois farinha, como se fosse fazer um molho branco. E no molho branco você coloca a quantidade de manteiga a mesma da de farinha. Então por isso que eu tô falando pra vocês mais ou menos 80 gramas, mas vai depender também da quantidade de verdura que vocês têm. Vou refogar todas as verdurinhas juntas por mais ou menos uns 5 minutos ou 7 minutos, só pra a cenoura ficar mais mole, porque não vai dar tempo a cenoura cozinhar totalmente no forno. Então ela tem que amolecer aqui na panela antes da gente colocar no forno. Depois eu vou acrescentar farinha de trigo. Então a gente, como eu falei pra vocês, parece um molho branco. Eu vou acrescentar farinha de trigo, cobrir todas as verduras e refogar um pouquinho essa farinha de trigo até ela desaparecer e cozinhar ela um pouquinho para não ficar com gosto de farinha. Então ela fica assim grudando na panela e ela vai deixar o caldo dessa torta mais grossinho, porque é a farinha que vai ajudar a engrossar o caldo. O caldo pode ser caldo de frango natural que você faça em casa, ou pode ser caldo quinó dissolvido. Então, como eu não tinha o caldo de frango natural, eu dissolvi o quinó. Eu sei que muita gente não gosta de usar quinó, mas eu não uso todos os dias. De vez em quando eu coloco nas minhas receitas. Eu coloquei também sal, pimenta, experimentei para ver se estava precisando de mais alguma coisa. E fui mexendo e vocês já percebem que está engrossando esse caldo. E se você quiser um pouquinho mais grosso, é só acrescentar um pouquinho mais de farinha diluída em água fria. Mas eu acho que essa consistência tá boa. Depois eu acrescentei um pouquinho de creme de leite fresco para dar uma cremosidade também nessa torta. E depois disso eu acrescentei o frango cozido, misturei tudo, experimentei o sal de novo para ver se estava bom e ficou pronto o recheio da torta de frango. Eu vou usar a massa de torta que eu comprei congelada, que eu mostrei pra vocês no vídeo de compras de mercado. Vou usar uma. E pra colocar por cima, geralmente a gente usa outra massa e cobre a torta. Mas eu não vou fazer assim dessa vez. Ela vem assim, ó. Já vem na vasilhinha pra assar. E ela já... Isso aqui é manteiga, tá vendo? Essas bolinhas brancas, isso aqui tudo é manteiga, que tá misturado com a massa. É uma massa super gostosa. E eu vou colocar o recheio aqui. Eu acho que não vai caber tudo. Talvez eu faça duas e deixe uma congelada. Essa é uma boa ideia, na verdade, fazer duas e deixar uma congelada. Porque eu já tenho uma, né, pra gente comer pronta. Então eu vou colocar aqui e vou ver se a quantidade aqui se vai dar certo pra fazer duas ou uma só. Olha como fica bem grossa por causa da farinha. A farinha misturada com caldo de frango deixa ela bem encorpada.
Uma coisa que eu aprendi, não colocar a torta diretamente no forno. Colocar sempre dentro de uma assadeira, porque com certeza ela vai derramar. Então, vou ver se eu faço duas. Meu forno já está aquecido. Eu vou cobrir essas tortas com papel, uma folha de papel alumínio, mas sem apertar, tá? Eu vou cobrir assim só pra não ficar ressecado por cima. Só assim mesmo. Então, como eu não coloquei outra massa de torta por cima, eu decidi fazer uns biscuits. Biscuits são esses pãezinhos que as pessoas comem muito aqui nos Estados Unidos como café da manhã. Então, ele é muito fácil de fazer. Farinha, manteiga, um pouquinho de leite, um pouquinho de fermento, sal. É muito simples, tipo, os ingredientes são coisas muito simples. A única coisa que é um pouquinho diferente, que talvez as pessoas não tenham em casa, é o creme de tártaro, que dá uma consistência meio elástica, mas não é necessário. Se quiser fazer sem o creme de tártaro, dá certo também. Primeiro eu misturei todos os ingredientes secos e agora eu vou cortar essa manteiga. Aqui tem 100 gramas mais ou menos de manteiga. Eu vou cortar ela em cubinhos e vou colocar dentro da farinha. Eu vou usar um amassador é tipo um cortador mesmo de fazer massa de torta. Vou usar ele para cortar essa manteiga dentro da farinha, mas pode ser usado também um garfo ou pode ser feito na mão, né? Dissolvendo a manteiga na farinha com os dedos mesmo. Mas como eu tenho o aparelhinho, eu vou usar. Depois de juntar o leite, a massa ficou toda embolada. E aí eu vou colocar, é assim mesmo que fica. Eu vou colocar um pouco de farinha na superfície e vou jogar essa massa toda empelotada aqui em cima. E eu vou começar a amassar ela e fazer umas dobras. Vocês vão ver como eu vou fazer essas dobras. Então eu vou amassando e vou dobrando. Mais ou menos umas 4 vezes eu vou dobrar essa massa por cima dela mesma. Amassando, e aí ela começa a tomar forma, a manteiga começa a incorporar dentro da farinha e ela começa a tomar forma. Geralmente os biscuits são redondos, mas eu perdi o meu cortador de biscuits. Eu não sei onde eu coloquei, vou ter que procurar, porque eu gosto muito de fazer esse pãozinho. Mas hoje eu resolvi fazer eles quadrados, porque eu não tenho meu cortador. Então eu vou fazer uma massa retangular, vou amassando aí ela no balcão e deixando ela com esse shape retangular. É coisa caseira, né? Não é uma coisa assim profissional. Então não ficaram assim todos uniformes, bonitos, arrumados. Ficou uma coisa bem rústica mesmo, mas o gosto ficou muito bom. Então depois disso eu formei o meu retângulo e agora eu vou cortar os quadradinhos. Vou tentar cortar eles do mesmo tamanho, mas como eu já falei pra vocês, não ficaram todos do mesmo tamanho. As tortas ficaram prontas e essa torta tem que deixar esfriar, porque se não esfriar ela fica mole, porque ela é tipo uma sopa, né? Então nesse caso, ao invés de comer num prato, que geralmente a gente comeria num prato isso, eu vou servir isso aqui, ó. Que aí a gente pega e é gostoso comer com a crosta da massa dentro da torta. E aí eu vou servir nas tigelas. O pão tá quase pronto. Falta muito pouco. Olha como ele sobe.
Ver se dá pra mostrar daqui. Olha como ele tá. E ele fica cheio de camadas, porque a gente dobrou várias vezes, né? Na hora que tava amassando. Fez várias dobras e ele fica cheio de camadas. Eu vou mostrar pra vocês como fica no final. Deixar as tortas esfriando aqui um pouquinho pra gente servir. Os biscuits acabaram de sair. Eu tirei assim quando tava bem... ficando douradinho por cima. Eu não gosto dele muito escuro. Ele tem que ser assim, claro, com um pouquinho de dourado por cima. E olha, dá pra ver pelo vídeo as camadas que tá esse pão. Dá pra cortar ele assim, na mão, sabe? Abrir. E ele tá super amanteigado. No fundo ele fica assim, bem assadinho, ó. Tá vendo? Bem crocantezinho. E bem amanteigado. É uma delícia. Quem puder experimentar, experimenta. Eu vou deixar a receita na caixa de descrição pra vocês. O nome é Biscuits e é uma receita super comum, né? Bem usada aqui nos Estados Unidos. A maioria dos restaurantes de café da manhã servem biscuits, porque é um pãozinho super comum aqui nos Estados Unidos. Então, super fácil de fazer, muito rápido. Eu acho que ele ficou assado em 15 minutos e eu fiz ele em 20 minutos. Então, 35 minutos você tem um pão gostoso, amanteigado para comer com qualquer coisa, né?